Para Deleuze, sobre a escrita, o meio e as linhas de fuga. Escrevo numa tarde de sol no frio de 8 graus, sentindo o sol bater na janela e aquecer meu rosto. Preciso de quentura para escrever. Eu não sou intelectual, escrevo com o corpo, já disse Lispector. Para mim hoje é domingo. Sabe, Deleuze, eu não sei se tens percebido o quanto tenho falado contigo daqui. Desde que atravessei o oceano, desde que evadi-me e tracei essa linha de fuga que eu ainda não sei qual é, passando a linha do horizonte para engendrar-me em outra vida, tenho conversado contigo diariamente. Não fujo de ninguém, nem de nada. Só permito que algumas coisas tenham vazão para fugir-se de mim. Fazer alguma coisa fugir. Fazer alguma coisa vazar como se for um cano. Fazer-me derramar coisas que estão a explodir. O que vaza dos meus canos são novas linhas nascidas no eixo da ruptura da vida de sempre e nascidas da desterritorialização da vida de agora. Conhecendo um povo e seu contexto, onde farei uma investigação, estou aqui a criar novas ferramentas de comunicação. Estou aqui a criar novas ferramentas de comunicação e pesquisa oceano adentro. O devir é geográfico. Nesse tempo em que escrevo. As fugas podem ocorrer no mesmo lugar. Fugir não é exatamente viajar, tampouco se mover. Poderia contentar-me a transportar o meu eu numa viagem móvel. Quis ir, mas assim que parti comecei a lamentar meu paraíso. Família, amigos e conversas. Pois então, meu querido Deleuze, já me dei conta de que a linha de fuga perfila caminhos movediços e perigosos ao tempo em que é traçada. Mas, ao mesmo tempo, impossível de não ser traçada quando os canos estouram. Mas digo que já sei das retificações de que é preciso fazer o tempo todo para livrá-la das areias e dos buracos. As areias são a saudade, os buracos minha solidão é um processo de investigação. A escrita é solitária. Produzir é solitário. E mais solitário ainda do outro lado do oceano. Recomeço de Portugal minha pesquisa de campo iniciada no Brasil. Se não tenho certeza, se não tenho pontos firmes aqui no porto, recomeço da linha interrompida e vou acrescentando um seguir na minha linha partida. Em um estreito desfiladeiro, por cima do vazio, lá onde a linha havia parado. Recomeçar pelo meio, feito grama que brota no imprevisível, em areias de sensações ao vivo, no cotidiano das relações, com combinações de correlações de diversos encontros, maus e bons encontros, nessa desterritorialização em que estou. Atravesse os mares, aconselhe o coração, abandone o amor e o lar. Foi o que li de ti, Deleuze. Como os navegadores, incertos do que iam encontrar, assim é, como uma contadora de história, incerta de que histórias serão contadas. E nada revela mais a traição do que a escolha do objeto. Traz-se a ordem, traz-se o imprevisível, porque o meu objeto é um devir. O meu objeto é a formação do contador de histórias, que pode me levar a um devir perdição, mas também pode me levar a desviar-me das palavras estabelecidas e fundar minha escrita numa relação primordial com a minha linha de fuga, nessa realidade instante. Uma vez que tu disseste que a escritura nos engaja na realidade, nos embarca nela. E é nessa realidade que escrever é tornar-se, mas não é de modo algum tornar-se escritor, é tornar-se outra coisa. E inspirada em meus escritos, sinto-me capturando o meu objeto pelo ato de escrever. Já tem dias que quero te escrever essa carta. Mas não dá para escrever rápido. Não dá para escrever de uma só vez, porque não se vive rápido. A vida tem seu tempo. Vejo que nada além da vida é matéria para a escritura. Talvez inspirada no que tu disseste, que, só se escreve por amor, toda escritura é uma carta de amor. Só se deveria morrer por amor e não de uma morte trágica.
Só se deveria escrever por essa morte, ou deixar de escrever por esse amor, ou continuar a escrever os dois a um só tempo. Pois é, enunciar-se, fazer-se entendido é uma declaração de amor e respeito. Do amor que está no fundo dos corpos, mas também está na superfície. Do respeito ao contexto e às diferenças. Mas te confesso que antes de chegar a ti, li Saint-Pierre dizer que escrever é pensar, que escrever é, afinal, outro método de investigação. Por isso continuei a escrever. É que eu abandonei a metodologia qualitativa e queria conversar nessa escrita sobre meus perigos, já que abandonei uma empresa estabelecida e aprovada institucionalmente, que embora também me tenha sido boa por muitos motivos, agora já não me serve. E sigo a escrever, mas escrever nada tem com significar. Tem a ver com levantamentos, mapeamentos, não é até domínios do que estão por vir, é até o imanente. Aquele que marca após a investigação qualitativa, que teus amigos falaram. Foucault, Derrida, Guattari. Vês que estou escrevendo na segunda pessoa? Então, culpa do meu dever português. Os agenciamentos. Desculpe usar a linguagem WhatsApp, que você nem chegou a conhecer, mas com certeza te faria pensar um mundo de coisas sobre as mudanças na linguagem, ferramenta de comunicação. Aliás, escreva essa carta no WhatsApp, porque posso lembrar e escrever rápido. Logo quando sinto, logo quando penso. Isso é revolucionário na escrita, te digo. Talvez eu escreva sobre isso depois, mas esta carta é sobre o outro lugar da escrita, de ferramenta de pesquisa, e sobre o meio. Futuro e passado não tem muito sentido. O que conta é o dever presente, a geografia e não a história. O meio e não o começo nem o fim. A grama que está no meio e que brota pelo meio. E eu vou aqui brotando pelo meio com minha escrita. Posso estar temporalmente no fim de um processo de pesquisa, mas me sinto no meio, pois só agora as gramas brotam. Talvez eu tivesse chegado antes, se tivesse escrito mais. Mas tem o euro, a solidão, a chuva, o frio, tem a vida. E só respeitando a vida eu tenho matéria para a escritura. É sobre isso que eu queria te falar. É a escrita como ferramenta de pesquisa, narrativa da vida, como forma de conteúdo. Mas logo adianto que não vou terminar aqui porque eu estou no meio. O que conta em um caminho, o que conta em uma linha é sempre o meio e não o início nem o fim. Sempre está no meio de alguma coisa. Foram você e Parnay que disseram isso. Que é no meio onde as linhas se cruzam. É onde há o acontecimento. Por isso recomecei a escrever agora. Depois que as linhas brasileiras finalmente se cruzaram em acontecimentos com linhas portuguesas. Logo te escreverei novamente para te falar mais sobre as linhas de fuga, os encontros, os acontecimentos e os agenciamentos. Como esses conceitos atravessam minha investigação sobre narrar, sobre tornar-se narrador. Mas agora é para defender a escrita que eu te escrevo. E uma ajuda através da escrita, já que meu correspondente não poderá ler. Escrevo porque o instante pede, na medida em que eu sou fraca demais para a vida que me atravessa. Mas escrevo para levar a vida ao estado de uma potência não pessoal, abrindo mão do território, do conhecido, do habitual. O que me parece é que, ouvindo você em minha escrita, sinto-me a enxergar para onde vão meus fluxos, o que vai se fazendo na minha linha de fuga. Não defino, não finalizo, mas sinto os fluxos intensivos de onde brotam minha escrita e para onde se enramam minhas linhas de fuga. No meu devir mulher, no meu devir escritora, no meu devir narradora brasileira, nordestina, vivendo por um tempo no porto dos outros, que nos agenciamentos vão se tornando o meu porto também. Se somente quando um fluxo é desterritorializado ele consegue fazer conjugação com outros fluxos, o que vem depois é um devir? E minha escritura se opera na conjugação desses encontros? Eu não sei, mas seguirei escrevendo. É que na falta de saber, escrevo. Sim, andei lendo Fernando Pessoa. Lendo e agora escrevendo. Conjugo a pessoa do português e conjugo-me brasileira. Se assemelham, brasileiros e portugueses, sendo que nenhum imita o outro, mas tornam-se outros na dupla captura. Conjugamos para linhas de fugas criadoras de devires,
Eis o duplo roubo. Roubar é o contrário de plagiar, de copiar, de imitar ou de fazer como. A captura é sempre como uma dupla captura, o roubo, um duplo roubo. E é isso que faz, não algo de mútuo, mas um bloco assimétrico, uma evolução aparalela, núpcias, sempre fora e entre. Você disse isso, Deleuze. O roubo como brinquedo deixado no parque. É isso, uma palavra solta no mar, uma gíria que se rouba, mas que não se faz entre duas pessoas. Uma evolução paralela que se faz entre ideias desterritorializadas e elabora-se novas ferramentas de comunicação. E se conjugamos as pessoas, conjugamos também a língua que falam, a linguagem que utilizam. Portugal está invadido pela terceira pessoa brasileira que conjuga o você e não o tu. Sabias, Deleuze? Pois é, saiu uma reportagem no jornal português com o diretor da Câmara do Comércio e da Indústria, o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileiro, estampado assim: Português do Brasil é a língua oficial de Portugal e sobrepõe a nossa frigidez sonora. A moça da padaria diz que falamos molinho. O músico diz que qualquer palavra dita por um brasileiro é musical. A peruana falou que nossas palavras soam festivas. Mas pode ser estridente, exagerado, falso e outros tantos adjetivos que não gostamos. Eles não se importam com frigidez sonora. E vão te tratar de um jeito que às vezes achará grosso, pela frigidez sonora, e outras gentis, porque o são. E então me pergunto se meu português escrito está também nessa mistura como eu estou. Não me preocupo, porque sigo como pessoa. Eu não escrevo português, eu escrevo eu mesma. Até parece que isso não tem nada a ver com a pesquisa, mas é nesse agenciar de comunicação, de formas de falar, que vou fazendo minha escrita, me reterritorializando na escritura dos meus encontros, vou tornando escritora nessa narrativa de pesquisa, mas entendo por escritor não um mantenedor de função ou servidor de uma arte, mas um sujeito de uma prática, como disse Barthes. E será exercendo essa prática que pretendo ir traçando minha linha de fuga, minha literatura e minha investigação. E é isso, Deleuze. Enquanto não houver respostas, continuarei a escrever.